E olha, quinta-feira é dia de falar sobre saúde animal. O meu amigo Marcos Rezende já está aqui com a gente, ao vivo, conectado. Oi, Marcos, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia aos amigos do Terra Viva e do AgroMais, todos apaixonados pelo agronegócio. Aqui de novo, quinta-feira, falar sobre saúde animal, né, Pedro? Com certeza, aqui a gente está nessa transmissão simultânea, nessa parceria. Bom, Marcos, traz aí para a gente as 5 leis, né, do bem-estar animal. É muito importante falar sobre isso, né? Essas 5 leis que são essenciais para você ter um animal saudável, né? Levar também, oferecer o melhor para o animal, né? Eu queria que antes da gente mostrar essas 5 leis aqui que a gente tem, eu queria que você falasse sobre o conceito dessas regras aí da OIE. Ô, Pedro, é importante a gente saber, quando a gente falar das 5 leis, o produtor, a gente for falando, o produtor falou, mas isso já é fácil, isso é óbvio, porque afinal de contas, nós brasileiros, a gente acaba sendo apaixonado, não somente pelo agronegócio, como também pelos animais. Toda criança, quase toda criança, queria ser veterinário quando era pequena, né, Pedro? Alguns acreditaram, como eu, e seguiram a carreira. Mas essas 5 leis, Pedro, elas surgiram, não são de agora, elas são de 1979, quando o Council Animal Farm foi criado para poder, em contrapartida, a um livro que foi publicado em 64 que escandalizou toda a Europa. Uma veterinária e também jornalista identificou os maus tratos aos quais os animais pecuários eram submetidos na Inglaterra, nas Ilhas Britânicas, na Inglaterra, e isso, quando foi publicado, escandalizou toda a Europa, escandalizou todo mundo, e obrigou o governo britânico a chamar esse conselho, que no seu final, em 1979, estabeleceu regras mínimas para poder fazer a criação de animais. Para a gente brasileiro aqui, isso é chover no molhado, mas isso é obrigatório em todo mundo para que os animais possam ser produzidos com o mínimo de respeito, viu, Pedro? Então é isso que norteia a criação das 5 leis, as 5 liberdades, na verdade, para o bem-estar animal, que é assim que a gente chama. Exatamente, 5 liberdades. E eu achei interessante que teve uma veterinária e também jornalista. Agora falta eu fazer veterinária também. Vamos lá, acho que dá para usar Bora as lá. duas. Você faz veterinário, eu faço jornalismo, combinado. Boa, perfeito, tamo junto. Olha, Marcos, vou agora mostrar essas 5 leis, né, determinadas pela Organização Internacional de Saúde Animal, a OIE, que elenca aí regras, né, de bem-estar. Vamos colocar aqui na tela, vou pedir para o nosso DTV, o Chiquinho, colocar para a gente, né, na tela que a gente preparou, para você ver, visualizar aí quem está em casa. Olha só, nós temos aí o primeiro tópico, estar livre de fome e sede. Nós vamos falar dos outros ainda, mas esse primeiro tópico é importante também, né, Marco? Fundamental, na verdade. Pedro, é uma questão óbvia, né? Porque vamos pensar que pecuária, não importa se é avicultura, suinocultura, bovino de corte ou leite, né? Os animais, eles precisam ter água, precisam ter alimento, não somente à vontade, mas também acessível, Pedro. É importante que os animais tenham água e consigam chegar até a fonte de água. É importante que eles tenham alimento e consigam chegar até a fonte de alimentos. Eu acho que o Brasil tem que começar a olhar isso aqui para começar a exigir dos outros países que comprovem isso, porque aqui a gente faz isso, Pedro, com o pé nas costas. Mas, na verdade, sobra água e sobra alimento para os nossos animais, que em praticamente todos os casos, né, quando acontece um caso ou outro que não atende isso, escandaliza todo mundo, né? De tão comum que isso é para nós, produtores brasileiros. O produtor sempre oferece água limpinha, né, para o gado. A gente vê as imagens, a gente olha, né, aquele tanque tão bonito, água cristalina para o gado beber. Pedro, é um cuidado, é uma coisa impressionante. Tem também a questão do desconforto. Já está né? comprovado que animal que tem fonte de água limpa em temperatura adequada, ele ganha mais peso, ele produz mais leite, ele produz mais ovos. Então a gente corre atrás do bem-estar para poder ter mais produção também. Uma relação de troca, né? Não só pelo amor que o produtor tem pelo animal, né? Mas também em relação à troca do animal, que sempre vai oferecer o melhor produto, sempre. A questão agora, vamos para a 2. Olha só, a 2 está elencando aí o desconforto, né? E eu vou junto com a 3 aí, que é o estar livre de dor, doença e injúria. Pedro, livre de desconforto, ou seja, o animal tem que estar em um ambiente que seja adequado para ele. Ele precisa, adequado para a espécie, né?
Se é uma região muito fria, ao abrigo do frio, se é uma região muito quente, com sombreamento mínimo, isso para manter o animal ter conforto e não sofrer. E a gente logo entra para a questão zootécnica, animal com conforto térmico, ele sempre, conforto ambiental, ele sempre produz mal. Mas, né, e em relação a estar livre de doenças, poxa vida, gente, animal doente não produz leite, não produz ovos, não emprenha, não pare, não engorda. E aí onde entram os veterinários, onde entram todos os produtos, as vacinas, antibióticos, terapêuticos, que devem ser utilizados imediatamente ao se diagnosticar os primeiros sinais clínicos, que a gente precisa de animal saudável, produzindo e reproduzindo. Agora vamos para a 4 e 5, né? A quarta aí tem ter liberdade de expressar os comportamentos naturais da espécie. E a 5 é muito interessante também, porque é o que a gente sempre fala, né? Estar livre de medo e de estresse, que é sempre aquela questão, né, de você ter aquele manejo cauteloso, cuidadoso, melhor dizendo, né? Sem gritos, sem assustar o animal, e que está comprovado, né? Essa questão de que isso você deixa um animal muito tranquilo no meio que ele está. Não é isso, Marcos? Exatamente, Pedro. Em questão assim, que eu vou lá na questão da produção leiteira, né? A gente sempre fala que alguns desavisados que não têm conhecimento sobre a atividade, eles falam, mas vaca leiteira, ela é estressada, ela sofre para produzir leite. Pedro, um dos hormônios que desencadeia a ejeção do leite chama-se ocitocina. Quando a gente, ocitocina é associada a serotonina e a um outro hormônio, eles fazem parte de um composto que a gente chama de hormônio da felicidade. Ou seja, uma vaca para produzir leite, para fazer a injeção de leite, ela tem que estar feliz. E o hormônio do estresse chama-se cortisol. Uma vaca estressada libera cortisol, que inibe a ocitocina e não produz leite. Ou seja, para uma vaca entrar na ordenha, pelo amor de Deus, você que pensa diferente, entenda, ela só vai fazer ejeção de leite se ela estiver tranquila. E aí eu alerto para você, produtor, sabe aquele primo, aquele parente, o cunhado que vai visitar a fazenda no final de semana? Na hora da ordenha, não, viu, Pedro? Tira essa turma de perto, porque qualquer alteração de ambiente, o animal se assusta, se estressa e diminui a ejeção de leite. Então, hora da ordenha é um momento particular da vaca. A gente tem que respeitar e não estressar, por mais que minimamente, os animais. Então, evita correria, evita pressa, evita cachorro e evita cunhado na ordenha, viu, Pedro? Também. Marcos, muito obrigado pela sua participação. Excelente pauta que você trouxe aqui, mostrando essas 5 liberdades, né, para você ter esse trato com o animal, sempre respeitando o espaço dele, né, ou respeitando o animal, né, e trazendo aí que o nosso agro brasileiro vem formando cada vez mais tecnologias e também, né, conhecimento acerca dessas 5, né, dessas 5 regras que a gente elencou aqui, que o Brasil vem respeitando e principalmente dando lição, mostrando que realmente tem isso. Eu achei interessante que você falou, Marcos, também sobre quando acontece um caso atípico, né, que assusta todo mundo. O que eu vi de produtor assustado quando acontece alguma coisa, para você ver, né, porque espanta, porque é algo que é nosso, é algo que cuida, que zela, é muito bonito ver isso. Eu já vi a forma como o pecuarista, né, o produtor fala da sua produção, é muito bonito. Marcos, muito obrigado pela sua participação. Valeu pelos conhecimentos aqui que você compartilhou com a gente nesta manhã. Eu que agradeço, Pedro. Até quinta que vem.